Boa noite, estamos aqui de volta, continuando nossos estudos doutrinários. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao capítulo 8, vamos primeiro na primeira parte dos itens de 1 a 7. E de 1 a 7 começa em Marcos 10, de 13 a 16, nós temos lá: deixai vir a mim os pequeninos. Então lhe apresentaram umas crianças e para que Jesus os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam-lhe com o que apresentava. Os discípulos não gostavam daquilo. E o que vendo Jesus, ele reclamou, levantou e disse: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, e não os embaraçareis. Porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. O que quis dizer Jesus com isso, com essas palavras? Ora, a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade também. Ora, se nós considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e mais velho até mesmo do que nós, o que ele traz ao renascer da vida corpórea? As imperfeições. E por que Jesus se refere às crianças? Ora, somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo de verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para as crianças, mas para todo aquele que se assemelha a elas. Mas assim se refere porque a criança, ainda não tendo podido manifestar nenhuma tendência perversa do seu passado, ela nos traz a imagem da inocência e da candura. Agora, não vamos nos esquecer que, por algum tempo, o espírito se reveste uma roupagem inocente, apesar de não ser, muitas das vezes, tão inocente. Podemos assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão relativamente adormecidas. O item seguinte fala pecado sobre adultério. Em Mateus 5, versículos de 27 a 28, nós temos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. A palavra adultério Jesus empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nessa passagem: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando virem na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Ora, Jesus dessa forma nos esclarece que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas principalmente no pensamento, pois esse é que precede a ação. Então, pois aquele que tem o coração puro, ele não pensa no mal, ele condena o pecado, pois que o pensamento é sempre precedente. Então, ele afasta de si essa ideia de adulteração. Adulteração é tudo aquilo que modifica o que é correto. Nós hoje, então, temos adulteração no leite, adulteração na carne, adulteração nos todos os alimentos, adulteração na nossa rotina, nas nossas informações, nas nossas crenças. Podemos, então, pensar que podemos sempre sofrer as consequências de um mau pensamento, ainda mesmo que ele não tenha sido efetivado através de ações ou palavras. Devemos considerar que todo mau pensamento ele é resultado de uma imperfeição da nossa alma. Consideramos aqui importante que se faça uma distinção. À medida que a alma
comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, ela vai se esclarecendo, pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo maior ou menor grau de boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Em resumo, a pessoa nem sequer concebe o mau pensamento, já realizou um progresso, ao passo que aquela que ainda tem pensamento, mas o repele, está em via de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força, com a força do mal. Então, quando Jesus nos fala, vinde a minhas criancinhas, vamos lembrar que ele está querendo se referir àqueles que têm puro o coração, aqueles que não pensam em modificar, que adulterar, aqueles que pensam em colaborar, aqueles que pensam em ajudar, aqueles que pensam em acolher. Então, quando nós colocamos quando Jesus nos coloca, vinde a minhas criancinhas, ora, vinde a mim aqueles que ainda são inocentes, aqueles que têm a pureza no coração, aqueles que não têm os vícios da vaidade, do orgulho e do egoísmo. É isso que devemos pensar, meus irmãos. Uma boa noite, até breve. Vou continuar com o estudo do capítulo 8, mas em 2 fases ainda. Boa noite a todos, obrigado.